Eu era ateu e me tornei cristão, mas a pergunta desse vídeo é: por que o cristianismo e não outra religião? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco da minha história, um pouco de como é que funcionou a minha mente ali para eu chegar a essas conclusões. Então, eu espero que esse vídeo, essa parte do meu testemunho edifique a tua vida e não esquece de deixar teu comentário e interagir comigo da melhor forma. Mas vamos lá desde o começo do negócio. Partindo de uma lógica muito simplista, no sentido de que estou no Brasil, sou brasileiro e, obviamente, o Brasil é um país cristão. Então, obviamente, a gente tende ali a ser cristão por questões sociológicas óbvias, né? Mas isso não bastava para mim porque eu não acreditava, eu era cético, né? Não, achava até mesmo que a religião era uma forma de manipular as pessoas. Então, isso não foi o fator determinante, mas eu não posso negar que o acesso ao conteúdo cristão é muito mais abundante aqui no Brasil, né? Então a gente tem feriados, a gente tem mídia social, não, perdão. Nós temos filmes, música, enfim, a influência cristã é muito forte no Brasil. Mas, obviamente, isso até um ponto da minha vida não foi o fator determinante, até porque eu nem acreditava. Então, depois de ter ali uma experiência com Deus, né, de saber que existe o espiritual, porque eu não acreditava nisso, passa a euforia do momento, digamos assim, da experiência, e volta à essência questionadora e crítica. E é aí, meus amigos, que a gente começa a buscar. Senão, se existe um Deus, existe uma religião que precisa estar certa. Não tem como todas as religiões estar certas. Então eu vou ter que buscar uma religião. E interessante nisso porque, tendo a experiência, obviamente a gente, pelo menos no meu caso, né, tô generalizando, mas eu meio que fugi do cristianismo, né? Então, quando eu fui olhar para as outras religiões, fazer esse comparativo, digamos assim, na verdade não começou com um comparativo, começou por um buscar e se tornou um comparativo. Eu não queria o cristianismo, eu queria olhar para as outras religiões porque eu queria ser diferente, diferentão, né? Mas, obviamente, eu acabei me deparando com algumas questões basilares do cristianismo que o torna diferente de tudo. E por ser diferente de forma tão absurda, acaba me intrigando e chamando a atenção e fazendo eu olhar e estudar o cristianismo de forma com muito mais atenção e muito mais zelo. Acho que o primeiro ponto, eu acho que esse é a questão da criação. As principais religiões, pelo menos eu não estudei todas, né, não tem como, mas observando ali, conhecendo um pouco das principais religiões, eles entendem naturalmente que existe um Criador, ou seja ela uma força, um universo, uma energia, mas existe algo que cria todas as coisas. E aí, meus amigos, o cristianismo, né, a- a religião cristã já diz isso nas primeiras páginas do seu livro, né? Então, o que demora muito tempo para todo mundo entrar no consenso, o cristianismo já sabe há um tempo, digamos assim. Então, isso já me fez chamar a atenção, porque se existe um Deus criador de todas as coisas, até mesmo algumas religiões que creem em Deus e olham e dizem que há um Deus maior, falei, bom, isso é um ponto, porque no cristianismo não há Deus maior, ele é o criador de tudo, ele é enfim, o criador, gente, não tem como, né? Ele é. E aí esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que também torna esse comparativo com o cristianismo, já começou a ser um pouco mais pessoal, porque no cristianismo não é o homem que vai em direção a Deus, né? A religião, a própria palavra diz que é religare, né? É o homem encontrando a Deus. É por isso que é muito comum a gente falar que o cristianismo, que Cristo não é uma religião, porque ele nos encontra, digamos assim. E é justamente esse princípio de que Deus nos encontra que faz diferença, que distingue o cristianismo de todas as outras religiões.
No cristianismo, nós cremos que Deus é que nos escolhe. Então, eu ia para algumas reuniões e era comum o pregador, o ministro falar, olha, foi Deus que escolheu você para estar aqui. E isso me intrigava muito, porque, cara, como assim, né? Mas isso é muito interessante porque isso difere demais, assim, das outras religiões. Então, o cristão entende que ele é alcançado. É Deus que vem em direção ao homem. Até porque eu nem acreditava em Deus. Então foi ele que de alguma forma me fez ter uma experiência, me atraiu e fez eu olhar e ter esse interesse em estudar as religiões, né? Sabendo que de uma forma eu ia encontrá-lo. Então, isso para mim é incrível. Então, essa é a crença do cristão. É Deus que nos alcança. O terceiro e último ponto, né, nessa comparação entre as religiões é que, para mim, essa é a mais incrível. Essa acho que deixa uma diferença ainda mais gritante, deixa, sabe, em santidade, em isolamento total, assim. Porque, ó, nas outras religiões é comum você ter ali um sistema de ganha, digamos assim. Você faz o bem, você recebe o bem. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. Se você tem. Enfim, essa é a lógica, né? Você faz, você recebe. Tem essa lógica. E no cristianismo, meus amigos, não tem. A meritocracia é nula. Porque o cristão ele acredita que ele foi remido pela graça, pelo favor de Deus. Ele vai ser salvo não porque ele foi bom, não porque ele fez alguma coisa para merecer. A verdade é que o cristão acredita não, entende e sabe que não merece. Então, meus amigos, a meritocracia, de certa forma, a gente vê ela sutilmente nas outras religiões. Você evolui, você que busca, você tem, como é que eu posso dizer, contribuição nessa conquista, nessa transcendência. Já no cristianismo, não. Para eu ter a salvação não depende de mim. É Ele que me salva. E, cara, foi sabe, um divisor de águas, olhar para o cristianismo e ver essas diferenças gritantes. Isso chamou muita atenção, porque é contra-intuitivo, né? Isso não é humano, isso não dá. Né? Como humanos, a gente gosta de fazer a nossa parte, né? Nós queremos achar que temos o controle. E o cristianismo ele quebra isso. Ele quebra todas essas coisas. Então, não fui eu que escolhi, eu fui escolhido e não é eu que tenho conquista, não tenho mérito. Ou seja, quebra toda a influência do homem quanto a isso. Mas, na comparação, acho que foi esse o ponto. Mas tem um último ponto, que esse até já para finalizar, que a minha natureza de questionar e de pensar e de refletir sobre, ela faz parte da minha essência, né? Então, eu acabei me tornando ateu por causa disso, né? Eu sempre gostei de questionar, de olhar por um ponto de vista diferente. E aí, a gente encontra no cristianismo uma coisa chamada cosmovisão e ela é completa, porque essa cosmovisão ela acaba trazendo respostas para as principais perguntas daqueles que ousam a questionar sinceramente a sua existência, a sua origem, não é verdade? Então a cosmovisão cristã ela é muito completa, pessoal. Ela, por exemplo, eu vou dar 3 pontos, mas antes disso, deixa aquele like, comenta a tua opinião. Se você está até aqui, obrigado. Enfim, é bom quando você interage comigo. Mas aí, voltando para o assunto aqui da cosmovisão, as perguntas chaves, a essência ali, o cristianismo ele traz as respostas, né? Então, dá para estudar. Você não só simplesmente tem que aceitar numa... Não, tem é interligado, tem lógica, né? Então, Deus ele se revela, ele dá entendimento. Não é uma coisa que você só crê
de forma, como é que eu posso dizer, irracional, né? A fé, ela tem razão, ela tem lógica. Isso é maravilhoso no cristianismo, porque a gente passa a crer em algo sólido, em algo que tem fundamento, né? A sua palavra, a palavra de Deus traz esses fundamentos. E a cosmovisão, ela traz resposta, por exemplo, para 3 perguntas, né? Vamos supor, de origem. De onde viemos? O que é o ser humano? Quem criou? Né? Então ele já responde isso. Outra coisa sobre as coisas do mundo, né? Por que o mundo é assim? Por que as coisas são como são? Né? Então, trazendo, o cristianismo tem resposta para isso. Mas uma das coisas que me chama muita atenção é a bússola moral. O cristianismo tem uma bússola moral, um complexo emaranhado de leis e sistemas lógicos de como se deve agir, muito complexo e muito completo, né? Então é maravilhoso, né? Complexo se você quiser explorar, mas é simples de entender, né? Então tem profundidade e também tem a parte rasa, né? Então depende onde você quer ficar. Então a questão legal, a bússola moral da cosmovisão cristã é muito completa. Então a gente entende o que é bem e mal à luz das escrituras, né? A gente consegue discernir o que é certo e o que é errado. Isso é importante, né? Para a vida do ser humano, para a forma de como ele vai entender o mundo. Então, quando você entende que aquilo ali é certo, mas prejudica o outro, isso faz todo um caos, digamos assim. Então, é por isso que é muito comum diferir, né? O cristianismo ele é muito absoluto no sentido de que o amor ao próximo é o amor também a Deus, né? Então, se você ama a Deus, você ama o próximo. Então, qualquer coisa de má que você faça para o próximo, tá errado, né? Então, meu amigo, é muito completo. Então, essa bússola moral é muito importante na cosmovisão cristã e isso me fascinou muito, né? Porque eu acredito até que muitas das leis de ética, de tudo, vêm como origem da própria palavra de Deus, da influência cristã. E o último ponto dessa cosmovisão, eu acredito que essa é a que mais as pessoas se fazem pergunta, e depois, para onde vamos? O que acontece depois que morremos? O cristianismo tem essas respostas, né? Tem uma lógica, tem esperança também, né? Então, isso foi uma da minha forma, digamos assim, de olhar para o cristianismo e me converter, de entender. Quando eu falo me converter, gente, não é que foi a minha decisão, né? Foi Deus que me escolheu, que me atraiu, mas foi assim que eu me rendi. Pronto, acho que essa é a palavra. Foi assim que eu realmente olhei para aquilo e falei, cara, é isso. Não tem como. Essa é a religião que eu quero. É isso que eu acredito ser lógico. Eu vejo razão nisso aqui. Então, para finalizar, eu me rendi, eu me converti, porque o cristianismo ele tem uma. Primeiro, ele é contra-intuitivo, ele não tem como ser algo humano, né? É algo muito para além. Não, ele contraria a natureza humana. Então, não faz sentido você criar algo que é contra você, né? Então, o cristianismo, ele realmente nos confronta. E, por último, né, para finalizar, a cosmovisão é completa. A gente consegue estudar, consegue ter profundidade, consegue ver lógica e razão. Isso fez eu me render ao cristianismo. E por isso o cristianismo e não outras religiões, tá bom? Então eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha edificado sua vida, faça sentido para você e deixa lá nos comentários se você gostou, enfim, deixa uma pergunta, interage da melhor forma que você achar melhor, tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Tamo junto.